Deus abençoe a todos e feliz dia! Hoje é dia 4 de junho de 2026. É isso mesmo? Isso. E nós vamos iniciar aqui o Leitura Viva de Mulheres. Agora sim! Feliz dia! Hoje vamos iniciar o Leitura Ativa de Mulheres que Correm com Lobos. E o que é o Leitura Ativa? O Leitura Ativa é uma leitura do livro em tempo real, uma análise e comentários meus e da Ruth Pereira, mentora, sobre o capítulo, e na finalização nós temos ativações quânticas. Então, esse é o nosso Leitura Ativa. Então, sejam todos muito bem-vindos a ele. Estou aqui aguardando a minha companheira de live. Não sei, eu achei esse filtro estranho. Vamos ver se a gente consegue colocar ele de uma forma melhor. É engraçado, né? A gente que é brasileiro, a gente começa a chegar perto de Copa do Mundo, parece que o coração se torna diferente. Não sei explicar, mas essa é uma energia que a gente sente. E eu tô até com a música aqui na cabeça, né? Uma música do Skank. Então, estou no aguardo. Hoje nós vamos fazer a leitura da página 265, armadilha número 4. Danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. E ela chegou. Feliz dia! É só um pouquinho. Não. Esqueço, gente, de pegar a cobertinha aqui para jogar nas páginas. Bom dia, eu já abro a câmera que deu aqui um atraso, tá? Feliz dia! Já tá lendo aí? Ainda não, só fiz a introdução. Boa, vou tirar o hair aí. Saibam, né? E daí também tem o tempo de corte. Tudo certo. A gente faz o tempo de corte na live, mas eu preciso preparar essa. Já começamos batendo meta. Eba! Senão a pessoa tá aqui todos os dias. Que friozinho. Tá nada, tá quentinho. Tá super quentinho. Vou dizer que o frio é psicológico, tá super quentinho. A gente fala o contrário. Ai, super quente, tá super quente, tá super quente. Tá quentinho, tá quentinho. Tá quentinho, tá quentinho. Até dá uma música. Ai, hoje, pelo jeito, a gente já entra, vibrando 540 Hz e pronto. Nossa, eu fui. Aquelas coisas, né, de insights aí, eu tive um de procurar o meu antigo mestre de Reiki, né? Pra xeretar o que ele tava fazendo, pra ver se tinha alguma coisa interessante, né? Aí ele tá com um produto dele lá interessante. Aí eu falei, bom, agora o negócio é faturar pra poder comprar. Eu quero fazer outras. Eu já venho sentindo uma necessidade de fazer algumas iniciações em Reiki. Você és mestre? Eu nunca te perguntei isto, és mestre? Sim, tem Tá umas
Se tu é mestre, tá perdendo 20 e dinheiro em todo tantas, sentido. 20 e tantas formações, mas assim, eu preciso utilizar, né? Porque quando a gente não utiliza, fica meio assim, parece que você não tem. Ah, isso não. É, assim. Deixa eu te dizer que É que assim, como eu não estou usando, faz então falta tempo um que eu site. não uso, eu preciso utilizar, né? Que ela fica lá. Mas é Ela não como ter vale. uma caixa de joias, as joias ficam dentro da caixa, se a caixa estiver fechada, Elas não abalam, certo? né? Elas Exatamente. continuam Aí lá. eu fui ver o que ele estava fazendo lá. E aí ele já me faz pirar na batatinha, porque assim, ele. O site, eu sei que tudo que ele produz ali ele faz sozinho, né? Mas ele criou um site, ele criou uns negócios, aí ele ativa a minha própria curiosidade quando ele cria alguma coisa, né? E aí eu gostei, eu achei interessante. E eu tenho visto, eu não sei se você já utilizou, enquanto vai aquecendo a live, né? O notebook do Google. Aí aquilo que separa o teclado do ecrã, né? Ou não? É um negócio que eu já vi umas pessoas fazendo umas coisas com esse notebook do Google. É tipo uma função. Sim, a pessoa fez. Olha só o que uma pessoa fez. Ela pegou um depoimento de uma pessoa, colocou lá e ele criou um vídeo contando a história da pessoa. E eu achei assim aquilo lindo, né? O notebook LM, o coisa. Isso. Ah, eu tava pensando que era o mesmo notebook. Não, não, não. É um Ah, notebook eu acho que LM. a Google tem o notebook mesmo. Aí, hoje eu vi o dele e eu Uhum. achei assim super interessante, porque ele tem o site, né, das iniciações, tudo bem, separadinho, tal. Só que ele tem uma IA. Aí você conversa com a IA para pegar os cursos e os produtos que ele tem, para tirar dúvida. E é feito tudo pelo notebook LM. Aí eu falei, nossa, a gente tem acesso a isso e não tá usando, acho que um quarto, não, um oitavo de todo o potencial que esse negócio tem. Eu falei, eu vou ficar de olho, preciso Eu já tô usando. fuçar alguma coisa. Eu uso, mas eu tô achando que eu tô usando assim. Eu já tô usando, não tô usando a potência toda, é verdade. Não tô usando a potência toda, mas já tô usando. E posso dizer que o conteúdo mudou quase 90% com a ajuda do notebook. Tá Não, e mais nem me fale alinhado. porque o meu é pago. Pois, Imagine que eu não tô usando por um negócio que eu estou pagando. eu vi um mapa mental criado pelo notebook maravilhoso. Enquanto eu continuo a gostar mais do Mind Map, né? Mas ficou muito bom. São Aquilo que eu estava à muitos, espera ficou muito bom. são muitos aprendizados, né? Tem um, agora eu não me lembro qual deles, que eu já esqueci, que ele me criou um aplicativo para que eu me lembre das minhas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho como meta diária meditar 2 vezes por dia, ler X página de livro. Feliz dia, seja bem-vindo. E fazer Ho'oponopono, lembrar das mentalização, das coisas que a gente tem durante o desafio. Até depois eu quero conversar isso aí com você. Uhum. Aí tá, aí vem a parte 2. Quem lembra de usar o dispositivo? Eu usei no primeiro e no segundo dia. Então eu criei, ele registra para mim. Só que o que eu pedi para ele é que ele me mostre a evolução. Então, o que eu faço? Quais as práticas que eu faço durante o dia para que eu veja se eu estou crescendo ou se eu tô.
Ah, tô Caramba. bobeando, né? Só que assim, como eu não tô usando, então eu já tô Já mostra bobeando, que estás né? Ai, bobeando. Deus, tô sozinho. Mas aí eu quero fazer uma integração com ele com eu não vou falar o nome dela, porque quando eu falo o nome dela, ela já já começa a querer falar aqui também. Alex, é a minha Alex, para não ativar ela, eu consigo colocar alguns comandos, só que aí eu fico à mercê da internet. Aí eu. Não tem como, Gi. É aquela coisa que o Warren Buffett fala. Se tu queres enriquecer, todo o rico que ele faz mentoria, ou fazia mentoria, não sei mais se é vivo, se nem, é vivo, pera, é vivo. 90% desse povo que faz mentoria com ele tem tudo uma listinha e tem tudo despertador. Por isso é que eles usam sempre relógio. Então não tem como, vais precisar ter esse relógio, vais precisar ter essa agenda com esse despertar, tal e qual como eu tenho. Eu preciso E deixar tu ela mais sabes que disponível no meu celular, porque o meu celular ele, está ele, sempre tem, contigo. ele tem internet paga, né? Então os dados ficam ativos o tempo todo. É que a outra só funciona através da rede do Wi-Fi. Aí se eu tenho queda do Wi-Fi, que às vezes acontece, né? Aí ele. Então eu preciso bolar um sistema até que minha mente já faça aquilo decorado, né? Decorado assim, habitual. Não vai fazer, Gi, é disciplina. E tu, até criar a disciplina demora mais de um mês. E mesmo depois de criares a disciplina, facilmente tu cais no Exatamente. Eu é, acho que eu preciso não é fazer ficar, uma. é olhares para as coisas de maneira diferente. Porque se tu dizes que é dependência, aí vais olhar mal. Agora, se for um auxiliar de memória, que era como a gente chamava as cabos na escola, se for um auxiliar de memória, fica ou não fica Exatamente. melhor? Então, é Porque super. a questão maior dela é isso. Por exemplo, eu quero criar um hábito. Hum. Só que eu preciso, né, fazer um negócio bem feito, porque até o hábito se fixar, eu vou precisar utilizar como auxiliar. Aí depois que já habituou, aí já não Vai, preciso mais, né? Aí já por isso é que fica. tens que Mas puxar. aí eu já tenho que prever queda da internet, alguma oscilação, alguma coisa assim, para que eu não corra. Para mim Mas não olha ter uma desculpa, coisa, sabe? É aquela. Gi, Não ter olha uma desculpa coisa, para não fazer. Ai, olha, ui. olha uma coisa. O teu calendário, não, o teu telemóvel, o teu celular não tem um calendário? Tem, ainda tem? Tem. Tal e qual como o meu. O meu tem, o teu também deve ter, né? Não é porque o meu é todo XPTO que é diferente do teu. Se o meu tem um Mas aí eu calendário, e confesso que eu tenho. o meu calendário, ele, como é que eu, se eu marcar alguma coisa no Google, no Google Agenda, ele automaticamente marca no meu calendário do celular. Porque é tudo contra Google. Tu não estás dependente só da internet, porque ele vai funcionar tal e qual como se estivesse offline. Tanto que ele me avisa mesmo quando eu estou, quando eu desligo as notificações, ele avisa que eu tenho que beber água, ele avisa que eu tenho que fazer as coisas que tenho para fazer, tenho que fazer stories, ele continua a avisar. Pois é. Gente, eu não ativo notificação. Meu celular, eu deixo tudo desligado, porque como eu sou uma pessoa dispersa, se eu ficar com notificação, hã? Aí eu vou ficar olhando. Aí eu desativo tudo. Aí eu preciso ativar só o que é importante e tirar o que não é importante. Eu preciso sentar para mexer no celular para deixar tudo isso redondinho, né? Redondinho. As notificações a mim não me distraem. É. Ah, isso não distrai a Ruth, mas a Gislene, eu já tá É me que eu dando não nos nervos estou. o outro celular, meu celular auxiliar, porque eu não sei como desativar as notificações dele, ele fica me notificando de um monte de coisa. E aí Mas me acho dá. que
Eu acho que é uma questão de tu experimentares fazer um detox. Quando tu experimentares fazer um detox e que o telemóvel não manda em ti, ou o celular não manda em ti, a coisa muda. Tu passas a ter outra percepção sobre o celular, sobre o telemóvel, sobre as notificações. E mesmo que toque uma notificação, por exemplo, eu tenho notificações que aparecem que é só WhatsApp. Eu não sei quem mandou mensagem, eu não sei quem falou, não sei nada. Eu só vou olhar se efetivamente se eu estiver à espera de uma mensagem. Não estou à espera, ok, eu respondo quando eu tenho horário na minha agenda para responder. Ponto. Eu tomar posse sobre a própria vida. Se não tomas posse sobre a tua própria vida, facilmente és comida pelos leões. Não sei o que é a armadilha 4, mas eu acho que estamos dando aqui introdução à armadilha Né? 4. É muito interessante que a gente acaba ao solzinho. Tá tendo raios de sol hoje. Acredito que sim, também não sei, né? Esses danos aos instintos básicos. E essa questão. Assim, eu sei que é como eu sou muito ar, então eu preciso tirar tudo o que me distraia e ter foco. Mas eu preciso sentar, pegar o aparelho e fazer o que tem que ser feito. Isso é uma coisa boa para deixar programado. Hoje na minha meditação veio muito isso sobre me planejar e organizar as minhas coisas, porque eu tenho só a organização meio cabeçal, né? Tenho que fazer isso, e eu preciso. E eu literalmente preciso pôr no papel, porque eu tentei colocar no celular, no PC, não, eu fico criando um monte de aba, então eu preciso colocar no papel, porque ali eu sei que eu não vou ficar esparramando muitas coisas, né? Tu sabes que eu sou miúda do digital, né? Gosto muito das coisas digital. Né? Mas as minhas listinhas são todas nas folhinhas da lista. Aqui é que eu mandei o quê, onde é que eu mandei o quê, depois é que eu passo para o digital. É para depois receber e não perder nada, né? Porque dos cadernos a gente sempre vai perdendo eles. Eu já fui muito mais organizada nessa parte do digital. Hoje eu tô mais. Mas eu estou voltando aos poucos a focar, fazer o que tem que ser feito e bem feito. Apesar que bem feito não quer dizer perfeito. Mas vamos lá, vamos começar. Armadilha número 4. Danos aos instintos básicos. A consequência do cativeiro. Os instintos são algo difícil de definir, pois suas configurações são invisíveis. E embora pressintamos que eles fazem parte da natureza humana desde o início dos tempos, ninguém sabe precisamente onde eles se localizariam em termos neurológicos, nem de que modo exato eles nos influenciam. À luz da psicologia, Jung propôs que os instintos seriam derivados do inconsciente psicoide, aquela camada da psique na qual a biologia e o espírito talvez se encontrem. Depois de muito refletir, sou da mesma opinião e me arriscaria a propor que o instinto criador em especial tanto é a expressão lírica do self quanto a simbologia dos sonhos. Etimologicamente, a palavra instinto deriva do latim stingere, que significa incitar ou induzir uma inspiração inata, bem como de instinctus, que significa impulso. A ideia do instinto pode ser valorizada como alguma coisa interna que, quando mesclada com a previsão e a consciência, orienta os seres humanos no sentido de um comportamento integral. A mulher nasce com todos os instintos intactos. Embora pudéssemos dizer que a menina da história foi arrastada para um ambiente novo, ambiente no qual sua falta de polimento é corrigida e as dificuldades eliminadas da sua vida, na realidade seu processo de individuação para. Seu esforço no sentido do desenvolvimento é interrompido. E quando a velha senhora, uma presença inibidora, considera a obra do espírito criador um lixo, em vez de um bem, e queima os sapatos vermelhos, a menina fica mais do que calada.
Ela se entristece, que é o estado esperado quando o espírito criativo é isolado da vida profunda natural. Pior que isso, o instinto da criança para fugir dessa aflição fica embotado a ponto de desaparecer. Em vez de ter como objetivo uma nova vida, ela fica presa numa poça de cola psíquica. A recusa a tentar fugir, quando essa atitude é plenamente justificada, causa a depressão. Mais uma armadilha. Chamem a alma do que quiserem. A união com o lado selvagem, a esperança no futuro, uma corrente de energia, a paixão pela criação, um jeito de ser, de fazer, o ser amado, o noivo selvagem, a pluma pousada no sopro de Deus. Quaisquer que sejam as palavras ou imagens que empreguemos para descrever esse aspecto da nossa vida, foi ele que foi capturado. É por isso que o espírito da psique fica tão desolado. Em estudos a respeito da vida de diversas espécies de animais selvagens em cativeiro, foi descoberto que, independentemente do carinho com que foram construídos os seus ambientes nosológicos, independentemente do amor realmente verdadeiro dos seus tratadores, muitas vezes os animais tornam-se incapazes de procriar, alteram-se seus apetites para alimento e para o descanso, seu comportamento vital definha, até chegar à letargia, à irritabilidade ou à agressividade desmedida. Os zoólogos chamam esse comportamento no cativeiro de depressão animal. Sempre que o animal é enjaulado, deterioram-se seus ciclos naturais de sono, de seleção do parceiro, do estro, dos cuidados consigo mesmo e dos cuidados com os filhotes, entre outros. À medida que vão se perdendo os ciclos naturais, segue-se o vazio. O vazio não é cheio, como no conceito budista do vazio sagrado, mas sim um vazio como de estar dentro de uma caixa vedada sem aberturas. Assim, quando a mulher entra nos domínios da velha e árida senhora, ela sofre a perda da decisão, confusão mental, tédio, depressão simples e súbitas crises de ansiedade, que são semelhantes aos sintomas que os animais apresentam quando estão atordoados pelo cativeiro ou por traumas. Um excesso de domesticação gera impulsos fortes e essenciais, no sentido de brincar, de se relacionar, de saber lidar, de perambular, de comungar e assim por diante. Quando uma mulher concorda em ser bem educada demais, seus instintos por esses impulsos caem nas trevas do seu inconsciente mais profundo, fora do seu alcance imediato. Disse então que ela está com os instintos prejudicados. O que deveria vir naturalmente acaba não vindo, ou vem só depois de muito esforço, muitos empurrões, muita racionalização e lutas consigo mesma. Quando falo do excesso de domesticação como forma de cativeiro, não estou me referindo à socialização, o processo pelo qual as crianças são ensinadas a se comportar de um modo mais ou menos civilizado. O desenvolvimento social é de importância crítica. Sem ele, a mulher não tem como progredir no mundo. No entanto, o excesso de domesticação se assemelha a proibir que a essência vital saia dançando. Em seu estado natural e característico, o self selvagem não é dócil e vazio. Ele é alerta e sensível a qualquer movimento ou momento. Ele não se prende ao modelo absoluto e repetitivo para toda e qualquer circunstância. Ele tem opções criativas. A mulher cujos instintos estão prejudicados não tem escolha. Ela simplesmente fica impossibilitada de prosseguir. Há muitos modos de estar impedida de prosseguir. A mulher cujos instintos estão feridos geralmente se denuncia por enfrentar muita dificuldade para pedir ajuda. Para reconhecer suas próprias necessidades, seu instinto natural para a luta ou para a fuga é drasticamente reduzido ou mesmo extinto. São inibidos ou exagerados o seu reconhecimento das sensações da saciedade, de sabor estranho, de suspeita, de cautela e seu impulso no sentido de amar plena e livremente. Como na história, uma das agressões mais insidiosas ao self selvagem consiste em receber ordens para agir corretamente, com a insinuação
de que uma recompensa seguirá. Um dia, quem sabe. Embora esse método possa, dou ênfase especial a esse possa, temporariamente convencer uma criança de 2 anos a arrumar seu quarto, nada de brinquedo enquanto a cama não estiver feita, ele jamais funcionará na vida de uma mulher cheia de energia. Apesar de a coerência, a persistência e a organização serem elementos essenciais à implementação de uma vida criativa, a ordem da velha senhora para que ela se comporte elimina qualquer oportunidade de expansão. Não é o bom comportamento, mas a atividade lúdica, que é a artéria central, o cerne, o bulbo cerebral da vida criativa. O impulso para o lúdico é instintivo. Sem o lúdico não há vida criativa. Com o comportamento restrito ao bom, não há vida criativa. Quando estamos sentadas sem nos mexer, não há vida criativa. Quando falamos, pensamos e agimos apenas com modéstia, não há vida criativa. Qualquer grupo, sociedade, instituição, organização que incentive as mulheres a desprezar o que for excêntrico, a suspeitar do que for novo e incomum, a evitar o que for inovador, vital, veementemente a despersonalizar o que for característico, estará à procura de uma cultura de mulheres mortas. Nossa, que forte isso. Janis Joplin, uma cantora de blues da década de 60, é um bom exemplo de uma mulher braba cujos instintos se viram prejudicados por forças alquebradoras do espírito. Sua vida criativa, sua curiosidade inocente, seu amor pela vida, sua atitude irreverente para com o mundo durante os anos do seu crescimento, eram impiedosamente criticados pelos seus mestres e por muitos dos que a cercavam na comunidade batista de meninas brancas bem comportadas no sul dos Estados Unidos. Embora fosse excelente aluna e pintora talentosa, era repudiada pelas outras meninas por não usar maquiagem, e pela vizinhança por ouvir jazz e gostar de escalar uma formação rochosa fora da cidade para ficar lá cantando com seus amigos. Quando afinal fugiu para o mundo do blues, era uma pessoa tão carente que não sabia mais dizer quando era a hora de parar. Ela não tinha limites no que se dizia respeito a sexo, bebidas ou drogas. Há algo assim em Bessie Smith, Annie Sexton, Edith Piaf, Marilyn Monroe e Didi Garland, que apresenta o mesmo padrão de instintos prejudicados pela fome da alma. A tentativa de se ajustar, a tendência à intemperança, a impossibilidade de parar. Poderíamos trazer uma longa relação de mulheres talentosas, de instintos feridos, que num estado de vulnerabilidade fizeram escolhas infelizes. Como a criança da história, todas elas perderam seus sapatos feitos à mão em algum ponto do caminho e de algum modo chegaram aos perigosos sapatinhos vermelhos. Todas elas estavam cheias de mágoa por ansiarem por alimento para espírito, por histórias para a alma, por vaguear naturalmente por aí, por enfeites que se adequassem às suas próprias necessidades, pelo aprendizado de Deus e por uma sexualidade simples e sã. No entanto, distraídas, elas escolheram os sapatos amaldiçoados. Olha só o que ela põe como sapatos amaldiçoados. Crenças, atos, ideias que fizeram com que sua vida se deteriorizasse cada vez mais, que as transformaram em espectros a dançar loucamente. Não se pode subestimar o dano causado aos instintos como raiz do problema quando as mulheres parecem estar loucas, são possuídas por uma obsessão ou quando estão presas a modelos menos maléficos, mas ainda assim destrutivos. A recuperação do instinto ferido começa com o reconhecimento de que a captura ocorreu. De uma fome da alma se seguiu e de que os limites normais de insight e proteção foram perturbados. É preciso reverter o processo que causou a captura da mulher e a consequente fome. Antes de mais nada,
muitas mulheres passam pelos estágios que se seguem, como está escrito na história. Uau! Olha só. Olha um ex-eu aqui e uma persona. E a minha persona bem qualificada aqui. Nessa história. Mas eu achei forte esse negócio aqui, ó. Qualquer grupo, sociedade, instituição ou organização que incentive as mulheres a desprezar o que for excêntrico, a suspeitar do que for novo e incomum, a evitar o que for inovador, vital, veemente, a despersonalizar o que lhe for característico, estará à procura de uma cultura de mulheres mortas. Ou seja, o patriarcado ou a religiosidade em excesso. Religiosidade aqui no sentido de placa de igreja, gente. O que eu quero dizer com o sentido placa de igreja? Porque assim, às vezes a pessoa se coloca num padrão tão ali dentro da caixa, um padrão que às vezes nem é necessário. E às vezes a pessoa pega aquela placa da sua religião e ostenta. E às vezes não dá liberdade para conhecer outras pessoas, para fazer outro tipo de amizades, para saber como funcionam outras coisas, né? Você não precisa ser convertido a nada, se você não quiser. Mas também você não precisa sair por aí convertendo todo mundo. Aqui há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu fazia live, olha só, eu conheci uma pessoa que ela tinha como religião o satanismo. Poderia ter fechado, porque assim, foi um puta de um susto, gente, misericórdia. Pela palavra. Só que assim, na minha cabeça eu imaginava a pessoa de um jeito. E a pessoa era de outro jeito. Mas foi uma pessoa que, assim, que me ajudou a expandir muita coisa, compreender muita coisa. A gente, só que assim, tinha uma coisa que eu acredito que é essencial, até mesmo para essa questão de não colocar ninguém na gaiola, que é o respeito. Então, respeito. Ele respeitava a minha posição, a minha forma, a minha espiritualidade. Eu respeitava a dele e a gente não misturava uma coisa com a outra, mas a amizade era muito forte, muito bacana, né? Gostava bastante. Gosto ainda dele, né? Eu acho ele uma pessoa, assim, excepcional. Ainda que a gente tenha algumas coisas que não se encaixem, né? Da mesma forma como outras pessoas. Agora eu tive um amigo, ele era budista, né? Fui lá, assisti, vi como é, tem uma boa relação, mas ele na dele e eu na minha. Tenho vários amigos cristãos, católicos, cristão, evangélico, e diversos tipos de religiosidade. Muitos se enfiam nessa coisa do quadradinho, né? É igual aqui no Brasil, a gente tem a situação dos bolsonaristas. Eu sei que mas eu tô falando aqui de questões culturais e de coisas, de sociedades que enfiam a gente em quadrado. A gente tem os bolsonaristas e os lulistas. E aí as pessoas, em vez de pensar no crescimento do país, elas preferem pensar em ficar se espetando, porque cada um acha que o seu é o certo. E aí eu acredito que são posições muito fechadas, assim. Respeito, né? Eu acho que tem que ter respeito, né? Eu não saio por aí falando minha posição política e nem convencendo ninguém. Eu não saio por aí também
querendo doutrinar as pessoas dentro daquilo que eu acredito. Eu apenas sou um condutor de um caminho. Quer, não quer, eu respeito o seu caminho. Mas não venha se impor, querer impor, meu. Já passei umas situações assim. Ai, eu já dei trabalho pro pessoal de igrejas. Vocês não têm noção. Uma vez a minha mãe queria que ela via os moços da igreja Mormon. Eu não sei se você conhece, Ruth. E os Mormons, eles têm um esquema de ser missionário. Aí eles vão em casa, ler a Bíblia e tá. A minha mãe convidou os meninos para me apresentar a questão dos Mormons. Eu era adolescente, mas porque ela achou eles muito bonitos. Ela tava querendo, na realidade, me achar. Eu acho que ela queria me achar um casamento e não uma religiosidade, né? Só que aí muitas coisas não davam liga. Então, assim, eu respeito, eu entendo, mas eu não me sentia bem e nem livre para estar ali. Aí eu, obrigado, fui, conheci, vi, mas aqui não é minha praia. Teve umas vezes quando a minha mãe ela começou a entrar na fase de virar evangélica. E olha como eu falo que não são as religiões, são os tipos de pessoas. Veio um povo aqui, na realidade na outra casa, quando eu morava com a minha mãe, que eles tomaram um choque imenso quando eles viram o meu oratório. E aí vieram querer falar umas coisas. Eu falei, não, muito obrigado, nem a sua oração eu não quero. Tô na minha casa. Você não tem o direito de vir aqui falar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Agradeço pela oração, mas... Da mesma igreja, outra pessoa. Uma pessoa que me respeitava, que nunca me impôs nada, é um pastor. E a gente estudava a Bíblia junto. Apesar de termos posições diferentes. E aí era um engraçado, gente, eu ensinando pro pastor, falando, por favor, né, peça o dízimo na sua igreja, porque você vai tirar dinheiro da onde, né? A igreja é uma comunidade para todos se ajudarem, não é a comunidade de um só que dá, né? E aí eu ajudei ele a encontrar os trechos na Bíblia que falam sobre o dízimo, para que ele pudesse estudar e pudesse passar o conceito correto, né? Não um comércio, né? Mas aquela coisa de entender o porquê das coisas. Então eu vejo que na sociedade como um todo, os extremistas, esses são aqueles que aprisionam as pessoas, né? Bota a pessoa tudo, é muito extremo. Não, você tem que ser assim. Eu tenho uma amiga que ela fala que tem que ser assim, não é de Deus, né? E não é. Eu nunca vi Deus, né, querer enfiar Deus, divino, vida, como a pessoa quiser chamar, enfiar as pessoas dentro de uma caixa. Olha, eu só fiz ser humano do zóio puxado, branquinho e baixinho. Não. A criação, né, tem inúmeras faces, né? Deus não coloca esse limite, ou a vida não coloca esse limite. Quem coloca esse limite são as pessoas. No caso aqui, eu fico imaginando essa menina, né? Porque essa senhora, ela dava tanto valor, ó. Não era, acho que aos preceitos da igreja, pelo que eu entendi, mas sim ao que as pessoas da igreja iriam pensar. Aí qualquer comportamento estranho que a menina tivesse, aí ela, né? Onde foi minando. E para terminar assim a minha reflexão, eu conheci uma menina, gente do céu, ela foi minha ex-cunhadinha, né? Quando ela era menina, criança, ela tinha uma energia, mas uma energia, ela assim, chegava,
Ela mexia em tudo, ela queria tudo, ela subia tudo, ela chegava nas lojas. A mãe tentava, assim, orientar para conter essa energia. Mas o que aconteceu? Mas ela não podava, ela orientava. E isso eu acredito que fez muita diferença. Por quê? Porque ela sabe que ela se tornou instrutora de atividade física. Cara dela, por quê? Porque ela tinha muita energia. Eu olhava, eu ficava assustada. Eu falei, meu Deus, onde é que essa menina vai parar, né? Porque parecia que a energia dela não tinha fim. E eu era muito jovem também, não tinha maturidade para entender nada, né? E como eu já vim de uma caixinha, né? Eu queria também enfiar a menina numa caixinha, mas essa liberdade que a mãe dela soube dar possibilitou que ela fosse a mulher que ela se tornou hoje. E eu achei, agora eu vejo isso, eu achei fantástico. Então, assim, são alguns pontos aqui. Ah, eu vou ligar a minha luz ali, Ruth. Agora as suas considerações. Até eu agora fiquei sem coisa. Sem fala. Porque a comparação que tu trouxeste me tirou assim de um lugar que eu prefiro não falar. Mas eu fiquei aqui nesse lugar de, apesar da coerência e persistência e a organização serem essenciais para o desenvolvimento de uma vida criativa, o que veio a seguir foi a frase que fechou aqui. A ordem da anciã para que se comporte corretamente destrói qualquer hipótese de crescimento. Isto me remete muito para aquele lugar quando a minha mãe disse que eu não devia fazer o rezo à lua cheia, né? E quando eu fiz o rezo à lua cheia, ela disse, não se deve rezar à lua cheia, não deves fazer isso à lua, não se deve falar para a lua. Então, esse não se deve, essa coisa do não se deve fazer, não se deve agir, mulher não se deve comportar dessa maneira e tal, é aquilo que vai sempre tirando, castrando, né? Que ela fala aqui desta castração. E vai castrando. E que depois, onde é que ela fala? Que ela fica... Os instintos foram feridos com forças que reprimiram o seu espírito. A mulher vai ficando com o espírito reprimido. E vai perdendo a elasticidade, que é o flow da vida. E depois vem a questão do Bert Hellinger, que ele diz o quê? Somos mais presos do que livres. Geralmente a mulher que faz isto que nós fazemos aqui, geralmente a mulher que é terapeuta, que é mentora, que é um profissional de desenvolvimento humano, é porque ela foi castrada para caber dentro da caixinha que os outros querem que ela caiba. É esse lugar que muitas vezes a gente coloca certas coisas em primeiro lugar. E vou pôr certas coisas em primeiro lugar porque é muita coisa. A gente coloca a família em primeiro lugar, a gente coloca os outros em primeiro lugar, a gente coloca até uma religião em primeiro lugar, a gente passa a ser aquilo que os outros querem que a gente seja e deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer por nós. E às vezes, eu vou dar um exemplo, às vezes é não ir num fim de semana, eu vou dar um exemplo que é aquele mais comum, trouxe esta questão da religião, que é todos os domingos a pessoa tem que ir à missa. Mas num domingo eu tenho uma imersão que eu paguei para estar na imersão de X, Y, Z. E no domingo eu não vou poder estar porque tenho que ir à missa. A igreja deixou de existir por tu não ires? Não. O pastor, o padre, deixa de existir por tu não ires? Não. A missa deixou de acontecer por tu não ires? Não. Então não é por tu tiras um dia que Deus te vai criticar por tu não ires à igreja. Quando é um evento que acontece uma vez por mês, que é um evento que acontece num determinado movimento que já está planeado há mais de um mês, é só tu organizares. Não é porque tu faltares um dia que vais deixar de ser ligada em Deus, porque a religião, a palavra religião vem da palavra do latim que é religare. O que é religare? É ligar a Cristo. É esse movimento. Então não é a igreja que é a religião.
E a igreja nem sequer está no edifício. A igreja está dentro de nós. Tanto que a primeira apóstola, nem é um apóstolo, é uma apóstola, é Maria Madalena. Foi a primeira pessoa, foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa que chegou junto de Jesus quando ele ressuscitou. Então, é mulher. A mulher é ela que faz a igreja. A igreja é onde ela estiver. E simplesmente é isso. Isso que eu quis dizer no caso da a placa da igreja, né? A placa da igreja. Apesar que tem, dependendo do que você faz dentro da igreja, às vezes sua função lá é crucial. Mas aí a pessoa tem que saber Aí, equilibrar, né? aí quando as pessoas dizem assim, mas a minha função é crucial. Aí se tu morreres, como é que as pessoas se vão desenrascar? Se tu fores para uma cama do hospital, como é que tu desenrascas? Como é que as pessoas ao teu redor se vão desenrascar? Elas vão ter que se desenrascar. A vida vai continuar a existir. Tu vais para uma cama do hospital, tu vais para dentro de um caixão, a vida continua. Só tu deixas de existir naquele lugar. Mas aí eu faço uma ponderação. Se a pessoa se programa, se organiza, ela coloca pessoas lá que vão dar continuidade, né? Se caís numa cama do Muito hospital de hoje acontece. para amanhã, as pessoas tu consegues te programar, ficaste em coma. Tu consegues Isso é uma, programar uma isso? coisa, uma coisa que umas crenças que não tenho na minha mente, por isso que eu não penso nessas coisas. É Não é curioso, aí eu só estou crença, fazendo assim, eu estou fazendo uma exposição que não é para análise, é apenas uma exposição. mas não é Já crença, perceberam algumas, né? Não é crença, é eu passei por isso. Eu fiquei incontactável durante 3 dias. Não estava em coma, eu estava num lugar onde estava numa sala de observação, eu não tinha celular para estar comigo. Eu não podia ter celular para estar comigo, por causa das máquinas, porque eu estava ligado às máquinas e não podia ter interferência do mecanismo que é do telemóvel. Para quem não sabe, o telemóvel, a internet, o telemóvel interfere nas máquinas. Eu não podia ter o telemóvel por perto, do celular comigo. Eu fiquei contactável durante 3 dias e entrei de urgência no hospital. Como é que tu vais avisar o povo que tu estás numa cama do hospital que não tens celular, não sabes, não sabes nada? Como é que tu vais avisar o povo sobre, sobre essa situação? A pessoa vai ter que se arrascar sem ti. Não faça a mínima. Desculpa, eu tô olhando um comentário aqui que ficou esquisito. É o próprio comentário meu. É que eu tô dando tap aqui, subiu um negócio esquisito aqui. Olha lá, o próprio O, tá o, querendo o, falar o, sozinho. é, se calhar alguma mensagem que veio do além, das vozes do além. Mas é esse olhar. Se É a mesma coisa. Se eu ficar enquanto estava na minha rede social, ela não vai deixar de existir porque eu não fecho a conta. Quanto muito é o Instagram, ou o TikTok ou o YouTube que vai fechar a conta porque a conta ficou parada. Agora, se eu ficar incontactável, como teve uma moça, ela ficou incontactável, ninguém sabia o que é que estava a acontecer. O pessoal ficou, olha, investimos e perdemos o dinheiro. E acabou o assunto. Não, porque não, ela é insubstituível dentro do negócio dela, mas ela ficou incontactável e o pessoal, se calhar roubaram o telemóvel dela, se calhar não sei o quê. E se ela entrou em coma, como é que ela vai avisar? Se a família não faz parte do negócio, se ela não tem uma administrativa, se ela não tem nada, como é que ela vai avisar? Não vai. É esse lugar que a gente... E não tem a ver com crença, tem a ver com a vida acontece. E se está tudo disponível e tudo a acontecer no mesmo tempo, pode acontecer. A vida acontece. Tu só és responsável por ti. Tu não és responsável pelos outros. Na questão de organizar, porque da mesma forma eu posso escolher ir numa imersão e não conseguir estar presente pelos mesmos Pelos motivos, mesmos né? motivos. Aqui é uma questão de assim, você se organiza. Você pode não abrir mão, mas aí você tem que fazer as suas escolhas, né? Do o que é imprescindível, o que não. E aí adaptar isso à sua realidade. Mas a vida
vai acontecer. Pelo menos em termos de igreja, tirando o padre, né? Eu não sei como funciona a igreja católica, então não posso opinar. Eu sei como funciona a minha organização. Lá, assim, o negócio não funciona se todo mundo entrar em colapso ao mesmo tempo. Porque um bom líder, ele treina para que se ele não estiver lá, a coisa aconteça independentemente da presença dele ou não. Por isso aí na questão, essa é uma questão de escolhas da mesma forma, né? Como eu estava falando. A pessoa pode escolher enfiar a pessoa num cativeiro, às vezes por desconhecimento, né? Eu acho que algumas vezes eu acabei colocando minha filha num certo cativeiro, porque a gente não nasce com manual de eu sou a melhor mãe do mundo, né? E acontece também. E aí fica, né? Todas as situações, por exemplo, a menina, infelizmente, ela teve um final trágico, né? Não tão agradável. A gente que se tornou terapeuta, mentora, a gente teve a oportunidade de, durante o percurso, porque de alguma forma a gente foi enfiada num cativeiro, mas durante o percurso a gente conseguiu arrumar a chavinha lá e tô indo embora. Mas algumas mulheres não conseguem. E aí esse é o nosso papel de tentar virar a chave, né? Ou dar a chave, fornecer a chave para a mulher sair desse cativeiro. Mas se a mulher também não quiser sair do cativeiro, como a gente já viu alguns exemplos de algumas situações, né? Aí cada um tem que saber de si mesmo, né? Criança ainda você tenta orientar, mas uma mulher adulta, você fala, você mostra um caminho. Ela segue se ela quiser, né? Às vezes a gente fica, né? Putz, eu só podia estar melhor, né? Mas da vida de cada um, só a cada um pertence, né? É igual as pessoas que gostam muito de participar de eventos gratuitos, né? Só vai no gratuito, só vai no gratuito, só vai no gratuito. Aí depois, a minha vida não muda. Porque o gratuito só quer as coisas gratuitas, não está dispostas a pagá-las. E depois Porque o como gratuito, é que ele tem um quer ter limite. dinheiro, é tal questão, quer ter dinheiro, mas não está disposta a pagar. O dinheiro está na mão das outras pessoas, então tem que haver a roda do fluxo para haver expansão para poder gerar vida. É aquela coisa da eletricidade. Eu às vezes comparo o dinheiro como se fosse a eletricidade. A barragem, quando ela abre, ela gera eletricidade quando ela expõe aquela água toda para fora. Ela gera eletricidade. Então, porque aquilo tem umas rondanas, aquilo aciona as rondanas vão rodando e conforme elas vão rodando, elas vão produzindo eletricidade. Então, é roda. Se não rodar, se o dinheiro não rodar de mãos, ele também não vem. Aí a pessoa fica, mas eu continuo na dívida, eu continuo devendo, eu fiz um evento gratuito, eu fui lá no evento gratuito e continuei na frequência na frequência, continuei devendo. Por quê? Porque a pessoa está vivendo essa dívida constantemente, porque a pessoa não está disposta a, às vezes, não ir numa balada, às vezes não sair à noite, às vezes não comprar uma determinada roupa, não comprar um determinado sapato, e acaba por não investir em si. E investir em autodesenvolvimento é o melhor a fazer, em vez de comprar uma roupa, porque a roupa ela vai usar e vai gastar e vai deitar fora, vai deixar de gostar, vai doar e vai fazer outra coisa qualquer. Mas autodesenvolvimento é hoje, amanhã e depois. E aí sai do cativeiro. Aí quando sai do cativeiro, ela compra a roupa toda que ela quiser. É só. Ou não, né? Mas aí ela pode ter uma percepção, que às vezes dependendo da pessoa nem precisa de tanta roupa, né? Ou tanto sapato, né? Eu já conheci gente que tinha um guarda-roupa de
Sapatos, né? Até o pessoal brincava com ela, mas aonde tem tanto pé? Porque ela tinha mais de um ano de sapato. Gente, tem mais de um ano de sapato, ela podia usar um sapato a cada dia do ano, né? Então, assim. Mas aí também é o gosto da pessoa, tem as suas variáveis, né? Mas a gente veio aqui mais só para abrir esse olhar, abrir essa mentalidade. As pessoas que falam, eu não vou dizer que, você nunca fez os cursos gratuitos e muitos, muitos. Só que quando eu vejo valor ou eu tenho a possibilidade, eu invisto no meu autodesenvolvimento. Né? Quando não tem, ou às vezes a gente está ali só para olhar, para ver como é que é o funcionamento, como é que é o experimento, para sentir se a pessoa realmente está falando uma realidade. Então, nem todo gratuito que eu participei, eu comprei. Mas todos os que eu participei, eu consegui tirar um proveito e um crescimento. E se eu precisar, eu indico para outras pessoas. Agora, tem alguns que realmente, misericórdia, né? Não, não vale nem o gratuito, mas aí é julgamento, nós não estamos aqui para isso. Mas essa questão da mulher. E aí tem um lado psicológico forte também. Pelo menos aqui, o brasileiro, pelo menos é assim. Se eu não pago de alguma forma, eu não valorizo. Se eu não valorizo, eu não faço as ações que precisam ser feitas. Se eu não faço as ações que precisam ser feitas, Não vai ter recompensa. e também tem aquelas mulheres também, a gente conhece bastante que pagam e só pagam. Elas acham que o pagar dela é só dinheiro, que é um engano. Pagar quando você entra num processo terapêutico, uma mentoria, seja lá qual ele for, o seu pagamento não é só dinheiro, é a ação, é decisão, é você, o mentor está falando, você está executando ou questionando ou dando um movimento para aquela ação. Porque assim, tem muitas coisas em mentoria que não dá para dizer amém para tudo. Mas também se você ficar, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui... Então você gastou dinheiro para quê, né? Para não usufruir. Então o terapeuta, o mentor, ele agradece a sua participação e ele vai ficar feliz. Só que aí o seu retorno muitas vezes não vem. Né? Porque tudo é o processo, mas as pessoas precisam estar aberta, precisam estar executando. E se ela estiver com dificuldade, avisar o mentor, avisar o orientador ou o professor. Eu tô com dificuldade, né? Eu lembro muito na escola, até vi um vídeo esses dias que eu dei bastante risada, mas era bem isso, né? Que as pessoas não são estimuladas a fazer perguntas, porque elas querem que aquela aula termine o mais rápido possível. Só que quando você muitas vezes deixa de perguntar, você sai com a dúvida, você deixa de agir, deixando de agir, você não tem resultado. É como, eu vou pegar o exemplo aí que a Ruth deu. É igual você ter lá, se você tem uma represa, uma hidroelétrica, e ninguém aciona mecanismo nenhum, a água fica lá, não gera nada, não faz nada, nada acontece. Falando em hidrelétrica, gente, nossa, esses negócios de hidrelétrica é assombroso no sentido de... Eu fui visitar a do Itaipu, né? Gente, é uns negócios assim que você fica... Eu sou uma formiguinha dentro desse universo. Mas é isso, se não houver ação, não tem resultado.
Agora, a inação tem um resultado. A inação tem aquele resultado que o Einstein fala, né? Você está agindo como você sempre agiu, vai continuar sendo o que você sempre foi. É muito. Eu, assim, a Clarissa, o Jung, a Ruth, a Isa, abriram, assim, muito, expandiram muito a minha consciência, a minha forma de ver, de pensar e de agir. Mas se eu travo, aí a responsabilidade é minha. O mentor fez a parte dele, a pessoa fez a parte dele. Esses dias eu tô revendo um curso que a gente se conheceu nele, né? E eu falei, putz, eu entendi porque ela fala pra gente fazer aos poucos, porque aí você vê, nossa, como eu tô totalmente desalinhada. Aí você respira, recebe aquilo de novo e vai alinhando, né? Então o processo é vida. Você aprende, olha, expande. É igual esse livro. Eu já tomei a decisão de relê-lo a segunda vez. Ou seja, assim que eu terminar esse livro, não sei se vai ser de imediato, mas eu vou reler ele outra vez. Porque aí, quanto mais a nossa mente expande, mais a gente vai aprender, né? Bom, vamos para a armadilha número 5 ou vamos para o movimento, Ruth? Vamos para o movimento que eu estou com visitas. Eu estava aqui a te ouvir e estava a pensar. Eu estava a O te ouvir, 5 é bem grande. estava a te ouvir e estava a pensar. Ontem, o que foi? Passou aqui a pessoa que dizia assim: eu quando estou em baixo eu ouço louvor. Só que não é eu estar em baixo que ouve louvor. Como eu estou olhando aqui para os comandos. Como a Clarissa fala, ela vem explicando tudo o que acontece sobre aquele comportamento. E por mais que digam assim, eu vou lá ouvir um louvor e a coisa muda. Não muda. Não vai mudar. Pode mudar energeticamente, mas não vai trazer um novo comportamento. Por quê? Porque a nossa psique, a nossa realidade é gerada com base em. Eu não estou a falar aqui só do louvor, estou a falar no louvor um exemplo. Vai ouvir uma frequência, vai Com ouvir músicas, né? uma música qualquer. O comportamento não vai mudar. Aquilo que a gente trouxe aqui no início, né? Ela precisa criar um novo hábito. E criar um novo hábito demora, demora. Tá? São precisos 21 dias para mudar a forma de pensamento. Porque é fácil mudar uma crença, é fácil mudar de ambiente, porque mudar de ambiente é só às vezes parar de ir lá, mas mudar um hábito ou adquirir um hábito novo são 21 dias para criar um novo comportamento. Isso está testado cientificamente, a neurociência explica isso. Porque como é que isso acontece a nível da criação do nosso neurónio, como é que o nosso neurónio vai expandindo, como é que ele vai criando novas sinapses, como é que ele vai criando as novas ligações e o tempo que isso demora. É o lugar que demora. E não é ouvindo um louvor, não é ouvindo uma frequência, não é ouvindo alguém falar alguma coisa, e para ter um novo comportamento, a pessoa precisa integrar a nível molecular a informação. Eu agora tive um relacionamento tóxico, o próximo já não é. Bullshit. Para não dizer outra palavra. Bullshit. Isso é historinha para boi dormir. Quem conta isso é historinha para boi dormir. Porque não acontece. É por isso que a Clarissa explica passo a passo do que é que acontece. E ao mesmo tempo que ela vai explicando passo a passo o que acontece, ela vai dando a solução. Que é pensar de maneira diferente.
Por isso é que muita Só. gente cai na mesma historinha, na mesma poça, vezes e vezes sem conta. Por quê? O programa está instalado. É a mesma coisa tu teres um computador do Windows 7, ele só vai trabalhar com o Windows 7. Tu compras um computador de última geração, se não lhe instalares a última geração, mesmo assim tens que ir aprender a trabalhar com o Microsoft de última geração. Se não fores aprender, que é aquilo que a gente vai trazer aqui no início, sobre o Notebook LM. O Notebook LM é um aprendizado novo. A gente está constantemente, nós agora com 40, 50, 60 anos, ou a gente senta na posição do aluno para aprender como é que a coisa trabalha, ou nós ficamos obsoletos, tal e qual como o computador de Windows 7. Está obsoleto para o Windows que está agora neste exato momento em vigor. E mesmo assim, o computador que já é da última geração, por exemplo, que tem um ano, ele já está obsoleto. Ele já ficou obsoleto. Então, integrar um novo comportamento é preciso prática, é preciso orar e vigiar, ficar constantemente olhando para o novo comportamento. E quando a gente somos, principalmente nós, mulheres, aqui fica para nós, mulheres, nós fomos castradas e isso está na nossa molécula. Enquanto nós não olharmos para essa castração, parar de agir na ação, achando que é na ação que vai corrigir a tudo aquilo que está na sua vida, fudeu, porque vai arranjar doenças, vai arranjar uma série de coisas, uma escassez, uma falta, uma miséria, um relacionamento desgastante. É aí que a pessoa vai ver. É aí, nessa ação, que ela vai adoecer e vai ter mais dificuldade em gerar um novo comportamento, em gerar a nova vida, a nova realidade. Para isso precisa de uma nova programação. E a nova programação, ela começa hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Nossa, estou parecendo o meu mentor quando ouvi isto pela primeira vez. A nova programação tem que ser hoje, amanhã e depois. Vai ter que ter post-it colado na ponta do nariz. Vai ter que ter post-it colado na ponta do nariz para se lembrar do comportamento que tem que ter novo. E depois, mesmo que tenha ainda resquícios do comportamento anterior, o comportamento novo também não avança. É preciso limpar, cancelar, remover, fazer divórcio energético com esse hábito. Por mais que a pessoa diga assim, mas Ruth, eu estou fazendo, não fez divórcio energético, não avança. Até do comportamento, até do velho hábito tem que fazer divórcio energético. Se não fez, vai continuar lá, porque tudo é energia. E enquanto não se interiorizar isto, que tudo é energia, é o que eu preciso entender e estar rodeado de pessoas que entendem sobre isto, eu vou continuar a viver a velha vida de merdinha que eu tenho. Ponto. E vou calar aqui, senão eu vou entrar noutro nível que eu não quero. Hoje não vou entrar nesse nível. Eu até tava vendo. Olha como é essa coisa do processo, né? Você trouxe pra gente o exemplo da Elaine Orives. Gente, o quanto essa mulher já não passou por processos e se desenvolveu, e se desenvolveu, e se desenvolveu, e se desenvolveu. E ela trouxe o fator de que ainda assim tinha resquício. Olha, imagina a mulher faz. Porque eu digo assim, porque é uma mulher que a gente vê que está em constante movimento. Imagine se ela, que está em constante movimento, ainda tinha algumas programações que ela levou tempo para desprogramar. Imagine que não está fazendo um movimento nenhum. Tá Imagine carregando que. todas elas. Tá carregando todas Sabe elas. que. Igual assim. Tudo bem, gente. A questão do gratuito, eu só acho. Eu questiono quando a pessoa vai no gratuito, tem dinheiro e não investe no que tem valor, né? No processo completo. Mas se ela estiver sempre buscando fazer, porque às vezes, momentaneamente, a pessoa pode não ter. Mas é uma diferença entre a pessoa não ter e fazer o que tiver ao alcance dela e aquelas que têm a possibilidade, não abrem mão de certas coisas e não fazem. Porque é um processo.
principalmente nós mulheres, quanto de processo a gente tem que superar. E aí eu vou entrar num detalhe, que foi uma coisa que eu e a Ruth a gente também conversou bastante. Olhe para a sua mentora. Se ela não souber trabalhar o sagrado feminino, você ainda pode continuar paralisada. Ela precisa ter pelo menos o básico desse conhecimento, porque a gente não é homem. Parece meio óbvio, né? Mas é que a gente tem. A gente é cíclica, a gente tem outros questionamentos, a gente tem útero, a gente tem outra vivência. A gente foi castrada de uma forma totalmente diferente do que um homem. Então, se a mulher, ela não tiver, por exemplo, um conhecimento como desse da Clarissa, que faz assim, né? Descortina, tira um véu. Se não tiver um conhecimento mais profundo em um guiano, mas de outras mulheres, se não tiver um conhecimento de gênero, de entender por que as psiques não são iguais. Então, quanto mais limitado, ela vai entregar um pouquinho. Então, quanto mais especializada, mais rápida pode ser a sua transformação também. Já fica a dica aí, né? Que tem que ter alguns pontos. Por quê? Porque eu senti isso na pele. Eu sei exatamente o que é você ter um mentor homem com visão. Apesar que assim, ele não era homem no sentido, né? De homem normal. Mas ele carrega agregado aqui. Mas a diferença é de quando eu encontrei uma mentora com conhecimento feminino. O meu avanço foi assim, ó. Muito mais rápido, né? Porque o homem é aquele negócio, faz. E aí você. Aí você não tá entendendo nem porque você tá fazendo, né? Dá resultado? Dá resultado. Só que esse resultado, às vezes ele não fixa, né? A Ruth colocou a questão dos 21 dias. Gente, só que não são só 21 dias. Né? 21 dias você instala. Mas se você, de repente, você faz os 21 dias. Agora eu já fiz, eu já tô com o novo hábito. Não tá. Tem que repetir e repetir e repetir. Acho que no estudo que eu li, eu não lembro qual, ele falou que no mínimo você usa os 21 dias, mas para aquele hábito se tornar parte de você, tem que ter pelo menos um processo de uns 90 dias de repetir o mesmo hábito. Então você vai, é igual assim, a gente tá, a Ruth traz o desafio do dinheiro, né? Que culmina sempre na imersão. Gente, é fantástico, porque você pega você passa mais um processo. Apesar que ainda não são 21, né? São 7. Mas você já se torna uma pessoa melhor se você souber aproveitar. Aí você participa da imersão, você melhora, porque aí tem os comandos, tem as outras liberações. Você vai pro processo de novo, você participa, você libera, você... E é sempre um avanço, né? Por isso que uma das coisas mais importantes é estejam num processo terapêutico, né? Eu tô indicando da Ruth, mas isso não significa que você não possa buscar um processo. Cada um sabe o que é melhor para si. Mas não faça um processo uma única vez, né? Terapeuta, gente, não é... Até mesmo psicólogo, terapeuta... Resolver uma coisa é uma coisa só. Aí tem 2, 3, 4, 5. É o descascar da cebola. E a cada vez que você evolui, também vai ser diferente. Né? Por mais que a gente passe por processos, eternamente. Né? Vai estar sempre passando por processos e liberando e melhorando. E aí fica a recomendação. E hoje... Já faço convite aqui também, que eu sei que a Ruth está terminando os preparativos. Então, gente, já estejam com a sua aguinha, que a minha tá aqui. Hoje eu vou começar um desafio chamado Eu Primeiro. É um desafio gratuito. É um desafio para trabalhar como se colocar em primeiro lugar. Como saber dizer não. Então, ele... vai ser um desafio voltado para aquelas mulheres que têm uma grande dificuldade em dizer não.
e se colocar, né? Aquela mulher que foi muito, não só colocada na caixinha, mas que deixou de ser ela, de tanto viver na caixa, ela já não sabe nem quem é ela. Então, eu vou começar hoje o desafio. Eu primeiro, vai ser no rosinha, né? Não tem horário, gente, vai ser um horário surpresa. Você vai ter que ativar as notificações. É rápido, porque serão exercícios práticos para a gente aí no dia 10 de junho fazer uma aula especial para estar liberando e tendo um novo olhar. Então aí vocês já estão convidados para essas duas participações. Bom dia. Hoje é feriado aqui. É feriado aí também? Feriado de Cor de Deus é mundial, né? É? Desculpa minha ignorância. Para a semana eu tenho outro feriado, que não é teu. Para a semana eu tenho o Dia de Portugal. Então, bora lá? Vamos ver se eu aprendi direitinho. Que a gente participa de tanta coisa. Gente, pese braços descruzados. Providencie a sua água. O que mais? Vamos ver se eu já assimilei tudo que a Ruth. Pés no chão, pés em braços sem estar cruzados. Aguinha, porque a água vai entrar no processo da ativação, vai ter uma ativação molecular. Eu ainda preciso ficar mais com a Ruth para lembrar de tudo que ela fala, mas o que eu mais gravei é isso. Esteja num estado mental de entrega, pés e braços descruzados e aproveitem os comandos e assimilem. E se isso te fez bem, entre em contato, né? Clica no link, chama no direct, entra na bio, segue e faz um processo para que você seja uma mulher melhor. Eu já tô com sede. Comando, resgate e regeneração imediata de todos os fragmentos da minha alma que foram mutilados ou deixados no caminho da obsessão. Eu trago cura para a base do meu caminhar. Eu recupero o controle absoluto sobre as minhas próprias pernas e sobre o meu destino. Deus, e sobre o meu destino. O meu movimento é consciente, rítmico e soberano. Eu já sei como prosperar e criar um descanso, prazer e equilíbrio. Eu ativo e restauro o meu faro selvagem de alta preservação. O meu radar para armadilhas e predadores está 100% ativo. Eu sei exatamente o que me expande e o que me aprisiona e escolho sempre a minha liberdade. Então, eu ativo a minha sociedade divina. Eu já sei viver o meu dia a dia, nutrida pelo meu próprio self e pela abundância do universo. Eu sou digna do banquete legítimo e rejeito qualquer imitação barata de amor ou sucesso. Gratidão. Ativando a luz ativando a luz azul, o raio de luz azul do Arcanjo Miguel, ativando o raio de luz azul do Arcanjo Miguel, ativando Miguel. Eita, cara. Nossa.
nós estamos encerrando já. Conforme foste falando, eu fui fazendo as ativações todas. Eu só creio que só que preciso de vir entrar, que estou a trabalhar risada. Então, desculpa. Na leitura ativa, mulheres correm com os lobos. Uma mesa quântica da Afrodite. É só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e de cantar aqui na leitura ativa, mulheres correm com os lobos. Em teto multidimensional, organizações qualificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a contabilidade sagrada dos chakras central do teu coração, da gaia, reestruturando todos os corpos e materiais do trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e acurando na pineal e nos 3 filamentos da janela sagrada, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados, ampando as cargas com a sombra com as luzes, alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em teto multidimensionais. Ativando a coberta atômica da célula, átomo, molécula, corpo físico, da leitura ativa, mulheres correm com os lobos. Ativando a conta fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Código, alma, espírito, ativando, conectado, limpando todo o meu arquivo. Então, na leitura ativa, mulheres correm com os lobos da mesa, da Afrodite, gratidão ao TikTok, gratidão, gratidão. A dinheiro por mim, tudo isto à internet, gratidão. Gratidão. Encerrada a portal da mesa quântica da Afrodite, encerrada a portal da mesa quântica da Afrodite, encerrada a portal da mesa quântica da Afrodite. Deitamos, bebemos uma aguinha. Hoje dá cura de certeza, porque eu senti bem o movimento. As pessoas. Experimentem a água antes. Tomem a água depois da ativação. A gente já comentou em outras lives que você sente a diferença. A água às vezes muda. Mas é muito bom para aqueles que são, como é que fala? São Tomé. Já estão ligando. Para poderem saber e sentir. Bom, nossa, eu lembrei do desenho agora. Por hoje é só, pessoal. Ai, é a pessoa que assiste muito desenho. Nossa, ontem eu assisti um desenho novo da Disney. E fiquei encantada, né? Só que aí, como agora eu descobri qual que é o meu formato, eu vou fazer, eu assisto com outro olhar. Eu vou fazer conteúdo de coisa, porque eu vi que as minhas seguidoras, elas gostam de desenho também, gente. Porque às vezes eu vejo com os comentários e o pessoal se diverte. E esse desenho que eu assisti ontem, eu achei ele, assim, excepcional. Muito interessante, muito. Eu não sei como chama em Portugal, se está disponível, mas é uma humana que entra num corpo de um castor. E ela pronta, assim, muita coisa. Muita coisa. Quem está aberto para aprender vai entender várias lições que estão ali embutidas, mas assim, você ri, você chora, você se diverte. Bom, eu choro, né? Eu choro mesmo. Mas traz um negocinho assim, mostra, ela acho que foi um presente do universo, porque ele mostra exatamente o que acontece quando a mulher, muitas vezes, é muito castrada. Ele mostra algumas reações que a pessoa tem, né? Fala sobre pertencimento, a coisa do isolamento. Eu amei, é muito interessante. Depois que você tem uma certa cultura, você assiste, você se diverte, mas você sempre tem um outro olhar. Ainda quero assistir de novo para ver se eu não deixei passar alguma coisa ali, porque é diferente. Então, gratidão, Ruth. Gratidão aos amigos, gratidão a todas as pessoas. Ritual quando... Faz a propaganda aí do ritual, que eu sei que... Então vai ser dia 6 no YouTube. Saberem mais informações. Olha só, a gente falou muito sobre isso. Ritual é muito bom, é incrível, maravilhoso. Não vai ser gratuito, não. Você vai entrar lá, vai assistir, vai dar o seu tap, vai seguir, vai comentar, vai compartilhar com todas as mulheres possíveis, que aí você vai
entrar com ele assim de estou pagando algo realmente de valor. E aí quando você tiver a transformação, por favor, entra lá, né? Dá o seu comentário ali. Falar em comentário, você tirou print do depoimento da Edir? Claro que ela mandou pra mim. É, Nossa, bota lá pra gente. não, e é muito louco porque só quem tá dentro da comunicação lá da seguidora, da seguidora, não, Das ricas, né? não, Não, da onde? da cliente, consegue perceber a comunicação antes dela e após a sessão, o estado da comunicação mudou literalmente. A maneira como ela escreve, a maneira como ela falou, a maneira como ela se posicionou, a pontuação, toda ela está diferente. E foi assim, 1 hora de consulta para mudar tudo. E agora imagina o que é que vai vir ainda mais, porque ela é do ramo das vendas, o que vai vir ainda mais da sua própria comunicação. É muito interessante. Ah, vai fazer E um eu curso quero, de formação. vou pegar no pé da minha amiga agora, não da mentora da minha amiga. Eu quero ver isso aí postado. Vai As ser pessoas postado, precisam saber disso. As vai ser pessoas postado, precisam vai. saber disso. Então, Mas vai ser postado assim, vou contando a história, né? Vou contar a história dela, porque essa coisa que você trouxe agora, eu achei o máximo, né? Mostrar o antes, se ela autorizar também, né? Tem isso, mas se ela não autorizar, dá pra contar, né? De outro jeito. Mas mostrar o antes, o que acontece no tratamento e depois, se ela deixou isso visível, né? Mostrar essa ponte, como isso é importante para as pessoas verem que uma pequena mudança já muda a chave. Imagine fazer o processo inteiro. Beijinho, Ruth. Beijo a todos. Gratidão e até amanhã aqui no Leitura Viva, leitura ativa de mulheres que correm com os lobos. é engraçado. Bye, bye. E a gente encerra para não perder o costume, em 5, 4, 3, 2, 1. Fui. Não fui.